gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. Confesso que quando a Luz Marina Ribeiro me falou sobre o seminário, aliás, que ele falou primeiro, eu fui quietinho, fotógrafo. Acho que a primeira coisa que me veio em mente era o seminário de liturgia, que parece uma coisa até trivial, assim, no culto cristão. Num mundo cada vez mais diferente, diferenciado, e aquele primeiro segundo, digamos assim, me fez pensar em termos de um seminário sem propósito. À medida que eu avançava tentando construir o texto, por sorte eu não descartei o convite. À medida que eu avancei, então, tentando construir o texto que a Luz Marina tem uma cópia, ainda na sua versão parcial, eu percebi que esse seminário, pelo menos dentro da minha área de interesse, ele está bastante sintonizado com o mundo de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de falar 3 coisas sobre minha pessoa. Basicamente, para falar, dizer para vocês o lugar de onde eu estou falando. Eu tento me livrar de um passado. Eu sou formado em arquitetura. Quando eu falo do passado, é porque o arquiteto ele é um propositor por excelência. Ele visa sempre, vamos dizer assim, o arquiteto entra nessa sala e já consegue uma melhor maneira para essa sala, ou seja, na pintura, na arrumação das cadeiras. Isso é um mal do qual eu tento me livrar. E eu descobri, à medida que eu escrevi o texto, que nem sempre eu consigo. O texto tem algumas proposições. Né? A outra coisa é que eu sou doutorando aqui na UFRJ. Estou amando o meu curso e, por conta disso, eu tenho uma influência nesse texto de leituras que estou fazendo, disciplinas que estou fazendo, e a primeira versão da primeira parte do texto que eu mostrei para minha mulher, ela não entendeu nada, não entendi. Então devo pedir desculpas caso não seja claro em alguns pontos. A última coisa é que eu sou da geração de 68, muito embora em 68 eu tivesse 10 anos de idade. Mas permeia também aqui nesse texto a ideia de que o futuro ainda está por construir. Nesse sentido, a ideia de ação, na forma como eu construí o texto, muito embora talvez não seja muito clara, ela é fundamental para compreender do que eu estou falando e aonde eu quero chegar. Bom, a centralidade da questão do espaço, é por aí que eu percebi a pertinência do seminário, ela está colocada hoje nas ciências sociais. Isso porque, basicamente, em primeiro lugar, você percebe algumas mudanças subjetivas na própria produção do saber científico. O espaço, até então, ou até recentemente tratado como um suporte para a vida humana, ele passa a ser concebido não apenas como produto, mas produtor também de algumas relações sociais. As relações sociais, a vida do ser humano em sociedade, ela não tem como existir, uma abstração sem sentido, não tem como existir fora do espaço. Mas até recentemente não parecia, ou não era essa a tônica da produção em ciências sociais. O próprio arquiteto mesmo, a visão dele de espaço é a visão do espaço cartesiano, um espaço bastante abstrato, no qual você, existente a priori, no qual você coloca objetos. Né? Mas a mudança que permitiu essa centralidade do espaço, ela também é uma mudança objetiva. O mundo está mudando. Eu já me prometi não falar essa frase, porque existe um sociólogo que particularmente eu não gosto, que é o Manuel Castells, tem um texto
poucos conhecem, porque é um texto de uma palestra que ele fez no Texas. Ele começa dizendo que o mundo mudou. Eu lhe prometi que não ia falar essa frase, mas de fato ele tem razão. Ele mudou em vários sentidos, né? Mudou porque nós podemos, com muito mais facilidade do que antes, ter aqui nessa sala pessoas do mundo inteiro. Mudou porque você pode daqui mesmo ligar para alguém em outro lugar do mundo. São mudanças tecnológicas, mudanças econômicas. A vida do ser humano ela não se realiza apenas no lugar, né? O Laura estava dizendo na música, aliás, essa cultura sua, eu acho que é mais ou menos colocar na prática o que o John e a Regina falaram em termos das possibilidades, né? A possibilidade que você viu o John nas imagens e a Regina no jovem, né? Me parece que o Lan fez aqui na prática, né? Mas esse, aliás, é um outro aspecto. Há mais ação no mundo, né? Se o mundo de alguns anos atrás parecia ser mais estruturado em termos da forma da vida, os pais tinham uma carreira a seguir, né? Hoje há muito mais estratégias, há muito mais alternativas, há muito mais conflito, e isso tudo faz com que o mundo seja de fato diferente. Por isso, pensar em termos de liturgia e urbanidade me pareceu extremamente pertinente, mas ainda eu tinha um problema. Eu achava que a palavra urbanidade não estava bem selecionada. Eu acho que eu teria posto, talvez, aí já no segundo minuto, liturgia, arte urbana. Aliás, eu não vou falar sobre arte porque cada vez menos eu sei o que é isso. Mas eu acho que deveria ser liturgia urbana. Mas ainda assim construir duas perguntas. Qual é o lugar da urbanidade na liturgia e qual é o lugar da liturgia na urbanidade? Eu consegui resolver, o que me parece, esse problema, né, que eu estou colocando no tema do seminário. Desculpe, Luz Marina, são problemas pessoais que eu estou aqui tornando públicos, né? Urbanidade. Urbanidade é uma qualidade urbana. Esse conceito ele dá a ideia de cortesia. Então dá a ideia de que a vida na cidade que se formava no Renascimento, aquela cidade que fazia o homem livre, né, era a cidade que permitia a liberdade e dava também digamos assim, situava essa liberdade em determinadas condições louváveis de harmonia, cortesia, vida em comum. Mas a urbanidade passa, pelo menos depois do Georg Simmel, que é um sociólogo alemão, a ter um outro sentido. Ele diz que a urbanidade é caracterizada por uma atitude blasé, é o embotamento do poder de discriminar. Na verdade, o que o Simmel está falando nesse texto do início do século é que, em outras palavras, né, quanto mais se desenvolve o urbano, mais se desfaz essa ideia de urbanidade, que parece ser aquela utópica ou nostálgica, né? O indivíduo, eu estou citando uma geógrafa paulista, eu achei muito interessante essa observação dela. Aqui o indivíduo vale como outro qualquer, mas este valor passa pela indiferenciação e não pela consideração. Para essa autora, essa urbanidade se consolida à medida em que se produz o cotidiano. Bom, eu vou dar umas pontadas aqui em termos de cotidiano, e os antropólogos vão ter que me desculpar, porque certamente eu vou dar vários quadros, e no texto talvez os quadros estejam mais explícitos. Para não ficar tão deslocado, eu trabalhei com a ideia de cotidiano conforme desenvolvida por um filósofo francês que se dedicou à questão da cidade, chamado Henri Lefebvre. Na verdade, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de colocar no papel algumas das minhas aproximações com o Lefebvre. Mas, bom, o Lefebvre ele
só para introduzir, o autor, ele crê que a sociedade industrial, na verdade, ele categoriza a história da sociedade humana em 3 períodos, agrária, industrial e urbana, e nós estaremos vivendo o fim da sociedade industrial e o início da sociedade urbana. Essa é a visão dele. A sociedade que nós vivemos, ela é categorizada pelo Lefebvre como sociedade burocrática de consumo dirigido. Vou citar: sociedade burocrática de consumo dirigido. Tal a definição proposta aqui para a nossa sociedade. Marcam-se assim tanto o caráter racional dessa sociedade, como também os limites dessa racionalidade, que é burocrática, o objeto que ela organiza, que é o consumo no lugar da produção, e o plano para o qual dirige seus esforços a fim de se sentar sobre, que é o cotidiano. A ideia do Lefebvre com relação à nossa sociedade é que é uma sociedade, de algum modo, programada. Quem teve a oportunidade de ver um filme que eu não tenho cansado de falar recentemente, chamado Matrix, tem mais ou menos uma ideia, uma metáfora do que seja a sociedade burocrática de consumo dirigido. Sei lá, vou para o McDonald's, quando eu compro essa cadeira. É nesse ato de consumo que eu expresso enquanto ser humano. Na verdade, o ser humano da nossa sociedade do eclipse da indústria é um ser humano do consumo. O homem consumidor por excelência é parte integrante da massa, realidade opaca que aparece isenta de contradições, nem sujeito nem objeto, mas sujeito e objeto de manipulação. Até agora eu só falei mal da nossa sociedade. Na verdade, esse está muito claro no filme do qual me referi. Mas, felizmente, a possibilidade de culturas, e é por isso que eu chamei a atenção para o cantar aqui do Luan, ela está posta. Se o cotidiano dominasse de um modo absolutamente hegemônico, não sei nem se valeria a pena, não faria sentido estarmos aqui. Né? Até porque a sociedade industrial ela caminha para o ser humano atomizado, cada vez mais isolado, talvez de uma forma que nem o Zimmel havia percebido na sua época. Mas o urbano também é um potencial. E aí é que entra, talvez com mais força, o Lefebvre. O Lefebvre ele trabalha com um método, um caminho para o conhecimento, chamado transdução, que é na verdade, é uma avaliação, um método assemelhado ao método de Marx, quando Marx propõe a ideia de uma sociedade socialista, sociedade comunista. Né? Melhor dizendo, do fim do capitalismo. Lefebvre, então, ele passa a construir o urbano a partir da ideia do urbano enquanto potencial. E eu vou citar aqui três coisas que vão remeter às falas que nós já ouvimos. O urbano nasce da complexificação. E essa complexificação ela envolve o abarcar as diferenças num todo. Lefebvre diz assim: as coisas diferentes influem uma nas outras e não existem distintamente senão segundo as suas diferenças. O urbano é indiferente a cada diferença, mas não é indiferente a todas as diferenças, já que as envolve. Essa capacidade de ser indiferente às diferenças, que é positiva, ou seja, de poder congregar as diferenças, é uma potencialidade que o urbano nos dá. Né? Nesse ponto, até gostaria de fazer rapidamente uma provocação com o Luan. Eu não sei se há um tempo da urbanidade. Eu acho que há vários tempos. Na verdade, são vários tempos e vários espaços convivendo. Só num nível, digamos, de muita abstração, a gente poderia falar de uma urbanidade. Eu tendo a pensar que uma urbanidade nos remete à ideia dessa urbanidade hegemônica que essa sociedade burocrática de consumo dirigido parece querer
implantar. Né? Bom, o urbano se reúne e se transforma por essas diferenças. O urbano depende da negação da distância e da simultaneidade, assim como considera a congregação. A Regina tocou, creio que a Regina tocou sobre isso aqui. E eu vou citar esse meu parágrafo inteiro aqui, até porque tem uma citação do Lefebvre também muito boa. O urbano, assim como o motórico, pressupõe a centralidade, mas é uma centralidade momentânea que surge em diferentes lugares. O fato de que qualquer ponto possa ser tomado como centro é o que caracteriza o espaço-tempo urbano. A centralidade não é indiferente àquilo que reúne, ao contrário, necessita de um conteúdo. Basicamente, o que Lefebvre falou, que foi a última parte da minha citação, é que a centralidade pode se formar em qualquer, digamos, ponto da Terra, em qualquer ponto do território. Em segundo lugar, para ela ser centralidade, ela tem que ter conteúdo. E é aqui que eu entro na liturgia. Eu não consegui saber exatamente o que era liturgia. Quer dizer, a gente sabe mais ou menos. E eu fui tentando então produzir o meu conceito de liturgia. Eu vou trazendo aqui para vocês, e vocês vão fazendo caras feias à medida que eu se coloco. Né? O primeiro deles é que liturgia é diálogo com o mundo. Não faz sentido que ocorra fora do mundo. Né? Mas como é que a liturgia deve dialogar com esse mundo? É uma questão de método. Para os realistas, para os anjos do CLI, no mau sentido, né? O anjo que está andando para frente, mas olhando para trás, eu estou usando a metáfora do anjo não por causa do CLI, mas pelo fato de que, para alguns, falar do futuro é prevê-lo em relação ao passado. Essa é uma visão mais ou menos realista. O mundo caminha desse jeito, então nós só temos aquela direção a tomar. Ou o mundo é assim, as coisas têm que ser dessa maneira. Por isso que eu tomei a liberdade de usar aqui o anjo que olha para trás, que anda olhando para trás. Né? Mas ser realista, eu acho que entendo que seja uma completa irrealidade. Seria, porém, uma resposta irreal sermos realistas e pensar em termos de liturgia para o mundo como é dado hoje. Seria uma resposta irreal, pois que, dirigindo-se a uma humanidade caracterizada pela diferença e pelo individualismo, essa abordagem não conseguiria exprimir o caráter comunitário da Igreja. Também pressupõe uma hipótese irreal, a que os sujeitos não são transformados no diálogo. E se liturgia é diálogo, ela implica na possibilidade de transformação do outro. Essa foi uma premissa minha. Então, para ser de fato real, a liturgia desse tempo não deve se despir dos seus conteúdos utópicos. Vem aí já o lado propositivo meu. Deve dar lugar ao sonho, deve ter aquele componente de sal e luz do qual nos fala Cristo. E fala sal e luz com o objetivo de salgar e iluminar, quer dizer, de transformar, de mudar. Qual seria o propósito da liturgia? Comecei a chamar, então, à medida que eu desenvolvi o texto, de uma liturgia transformadora. Essa liturgia dialoga com o mundo para transformá-lo e para reconstruir a humanidade. E reconstruir a humanidade, essa humanidade que o Zílio caracterizou, reconstruir a humanidade é mudar o mundo. O mundo está ao contrário. Eu acho que todos nós sabemos. Né? Eu vou usar o Lefebvre aqui mais uma vez, se referindo ao Marx. O mundo está ao contrário porque o intermediário, por exemplo, ele tem mais importância do que aquele que produz ou que cria. Prática é uma coisa que a gente vê no dia a dia. O Estado, ao invés de servir a sociedade da qual ele emerge, ele é um Estado capitalista por excelência, pois que depende e se eterniza em função da eternização do modo capitalista de produção.
A burocracia tem seus interesses próprios, e não os interesses daqueles que a instalam. Em outras palavras, é o mundo ao contrário. Talvez a liturgia devesse pensar em distorcer, mudar, botar esse mundo de volta, colocá-lo na posição certa, né? Quais são os meios para isso? Na minha abordagem, né, na minha limitação, eu vou trabalhar com os meios próximos do lado. Para mim é o espaço e o tempo. A minha ênfase é o espaço, porque o tempo, nesses tempos, ele parece ter perdido a prioridade. Talvez o que eu vou falar aqui seja curioso, mas ele tenha perdido a prioridade em relação ao espaço. Porque, se por um lado, o encurtamento das distâncias é colocado pelo Giddens como a aniquilação do espaço pelo tempo, já que eu posso ligar para a Indonésia daqui de um celular e essa distância de talvez 10.000 quilômetros, ela passa a ser contada não em quilômetros, mas em segundos. E outra, quando eu estou falando com a Indonésia, com quem eu estou falando? Da onde eu estou falando? Eu estou na Indonésia ou estou no Brasil? E a pessoa que está lá? Onde é que nós estamos? Essa ideia muito interessante da aniquilação do espaço pelo tempo, ela tem um problema, se a gente olhar pelo ângulo da sociedade burocrática de consumo dirigido, que é o fato de que o tempo está altamente regulado. Então, é no espaço que a gente encontra a possibilidade dessas fissuras, essas alternativas, que o John colocou aqui, desculpe usar o exemplo, mas para mim o exemplo foi muito pertinente, daquelas imagens lá da grota, da mulher lobisomem, né, da esperança de mulheres lobisomens colocados por esse mundo, né? Essa possibilidade de ruptura está colocada no espaço e aparentemente em menor escala no tempo. E aí eu vou, para encerrar, eu vou fazer alguns remetimentos à Bíblia. Na verdade, eu penso que essa ideia de que a forma como nós lemos o mundo, ela precisa ser revista, e a liturgia tem que a pessoa que pensa sobre a liturgia, ela deve considerá-las eu falei aqui uma coisa que eu não gostei. Eu não gosto da ideia de uma pessoa pensando e a outra fazendo, mas é porque a liturgia ainda para mim é uma coisa em outro campo. Mas quem pensa a liturgia deve considerar, em primeiro lugar, que o espaço que nós vivemos, por exemplo, nós oramos há pouco por Taiwan, e talvez pudéssemos, alguém tenha orado pelo Brasil, mas que Brasil que nós oramos? Qual é o Brasil do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo? Ou é o Brasil, meu Brasil? Eu estou querendo chamar a atenção que nós trabalhamos com certos conceitos de espaço, de território, que são representações que nos são entregues, que nós esquecemos que elas contêm representações do mundo, que não necessariamente nos levam a uma possibilidade de ruptura ou de liberação. Eu espero estar sendo claro, eu acho que talvez seja um ponto mais complicado, mas posteriormente eu esclarecerei isso. Mas a verdade é que o espaço e o tempo são construídos socialmente, e são construídos num conflito, há uma disputa pela definição do espaço. Ele não é algo dado, essa disputa ela é clara, desde o movimento dos sem terras, desde lutas pela ocupação de prédios abandonados, a disputa pelo banco na praça, grosso modo, talvez esteja exagerando, mas a disputa também pelos espaços públicos, e há também a tentativa de deixar os espaços públicos como vazios, não como lugares onde haja manifestação de vida.
realmente coletivo, né? O espaço ele é produzido socialmente. E o espaço que é produzido na nossa sociedade deveria ser, na minha visão mais positiva, objeto da mais estreita análise do livro. E para encerrar, então, eu gostaria de dizer que eu penso que essa noção de que o espaço tem que ser repensado, ela está dado no diálogo de Cristo com a mulher samaritana. O diálogo da qual extraí 2 versículos assim: mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estava ocorrendo ali, no meu entender, o que ainda não ocorreu, vamos dizer assim, no dia a dia da vida da igreja. Na verdade, eu nominei o meu texto, pouco acanhadamente, de perdidos no espaço, esquecidos no tempo. Nós ainda trabalhamos com categorias que dizem respeito a uma época pré-cristã. Porque com Cristo, o véu do templo, essa para mim é a metáfora mais interessante do Novo Testamento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e todos têm acesso ao tabernáculo. Mas o lugar da liturgia parece ser cada vez mais a igreja, né? Melhor dizendo, o templo. Eu penso que liturgia, na verdade, é a instauração de templos no mundo. Essa é uma outra definição. Depois que eu defini, eu fui em algumas coisas que me deram mais certeza de não estar falando tanta besteira. Mas a outra coisa é que liturgia é a instauração de lugares, de centralidade no mundo. E aí eu retorno ao Lefebvre. O urbano, condição dele é a possibilidade de instaurar centralidade em cada lugar. Não seria esse então o papel da liturgia? Lefebvre diz assim: a prática de apropriação do tempo e do espaço para o ser humano é uma modalidade superior de liberdade. Lembrando que o espaço está monopolizado. O espaço é o espaço da sociedade democrática de consumo dirigido. Conflitos sobre o espaço na Bíblia. Eu vou terminar só citando esses. São 2 parágrafos aqui no meu texto. Pedro, com Jesus, quando ele se propõe a fazer 3 cabanas no alto do monte. As cabanas foram rejeitadas. É o conflito do pré-cristianismo com o cristianismo. Eu até coloquei assim, uma observação interessante que talvez me abriu os olhos no trabalho de um geógrafo americano chamado David Harvey, que tem livros traduzidos, 2 livros traduzidos em português. A ideia de o espaço sendo um espaço relacional. O espaço, ao contrário do espaço abstrato, esse espaço cartesiano do arquiteto, ele é construído pela relação entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, entre coisas. Então, nós temos aqui um espaço, mas temos ao mesmo tempo vários espaços, né, nessa mesma sala. Eu acho que o que Jesus estava querendo dizer é que o espaço, o campo é o mundo, né? O espaço da igreja, ele é produzido neste campo pela ação da igreja. Mas, por que eu falo isso? Por uma outra citação dele. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Para mim, isso é uma demonstração clara de que o espaço, ele não é dado, não existe, sei lá, aquilo ali não é santo, não é sagrado, no sentido mais senso comum. Eu penso que no cristianismo, a santidade do espaço, eu não posso me aprofundar muito, porque não tive condição ainda, mas eu penso que ela é dada, em primeiro lugar, pela relação, pela comunhão, né? E em segundo lugar, pela ação, e em terceiro lugar, talvez, pelo imbricamento dessas 2 coisas, né? Comunhão e ação, não sei como dissociá-las. As palavras de Jesus à mulher samaritana, ao derrubar as barreiras, ao dessacralizar o tempo e sacralizar o espaço social,
indicavam não existir, a priori, um lugar santo, mas apontavam para a possibilidade da santidade em todo o mundo. Daí pensamos, a liturgia possui um caráter essencialmente espacial, mas de um diferente tipo de espacialidade. Uma espacialidade relacional, pois construída nas relações entre os sujeitos, e urbano, que se baseia na capacidade de instauração de centralidades e assim de diálogo comum.